Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, a Karina Molina, ela que é bióloga com bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade São Judas Tadeu e mestre no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade de Santa Cruz. Ela atuou no programa de monitoramento profissional da Fundação Parque Zoológico de São Paulo em Biologia de Animais Silvestres ex situ. Compõe a diretoria da Ciclops Soluções Ambientais e integra a equipe do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil desde 2013 e atualmente ela é coordenadora da base Piauí Delta e coordenadora de cursos atuando diretamente no Programa de Conservação do Tamanduaí e seus hábitats no Nordeste brasileiro no escopo do projeto Em Busca do Desconhecido, o Tamanduaí no Delta do Parnaíba, e também no projeto Reflorestando Mares e no projeto Mirins do Delta. Galera, foi sensacional gravar com a Karina. A gente gravou lá na 9ª edição do curso de campo do Pantanal, que foi absolutamente maravilhoso. Eu já falei aqui algumas vezes e nós vamos continuar falando muito deste curso. E galera, a Karina é uma daquelas pessoas que é só coração. Ela é absolutamente sensacional. Foi muito legal conhecê-la pessoalmente e acompanhar e conhecer um pouquinho do trabalho deles, e eventualmente um dia eu quero ir lá conhecer o Delta do Parnaíba também. E enquanto isto não acontece, vamos aqui então conhecer um pouquinho da jornada da Karina. Fiquem ligados que está absolutamente sensacional. Pessoal, e por falar no curso de campo do Pantanal do Instituto Tamanduá, nós já temos uma data para a 10ª edição do curso. Marquem aí essa data, de 1º a 10 de dezembro de 2022, galera. Ano que vem vocês têm um ano para se preparar para este curso absolutamente sensacional. Nós vamos colocar o link do Instituto e do curso no post desse episódio e logo haverão mais informações sobre a 10ª edição, mas já reserve então essa data aí de 1º a 10 de dezembro e já comecem a guardar uma graninha aí para se inscrever. Este curso, galera, é obrigatório para todo mundo que tem interesse em trabalhar em pesquisa de fauna em campo. A galera sempre manda e-mail, manda mensagem pra gente: pô, como que eu faço para começar a trabalhar com bichinhos fofinhos? Esta é a melhor porta de entrada, galera. Façam o curso do Pantanal, vocês vão se familiarizar com diversas metodologias de pesquisa e não só isso, né? Várias aulas teóricas também, inclusive sobre comunicação e sobre formas de captação de recursos. Então o curso é super completo para qualquer pessoa que quer trabalhar com fauna em campo. Então, mais uma vez, reservem essa data aí, anotem aí nos seus... Agora como é que é? Planner, não é mais agenda, não é mais calendário, é planner. Anotem no seu planner. De 1º a 10 de dezembro de 2022 e já vai salvando uma graninha aí para se inscrever nesse curso maravilhoso. Seguimos! Moçada, não pulem a abertura. Vamos lembrar aqui dos nossos jabás lá nas redes sociais. Nós temos o Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, nós temos no Instagram e no Twitter o @Desabrace e também o canal no Telegram, onde nós postamos algumas novidades. E, galera, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, os nossos 3 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse e o Que Bicho é Esse Crianças, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Moçada, este projeto é um projeto independente e por isso a gente fala tudo o que quer aqui, e ele só é possível graças a um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras do projeto que abraçaram o Desabraçando, que se juntaram à nossa campanha de crowdfunding lá no Apoia-se, o www.apoia.se
apoia.se/desabrace, aonde é possível fazer assinaturas mensais a partir de R$1 por mês, galera. E através desse trabalho de formiguinha, vocês permitem que este projeto continue existindo, trazendo aqui a mensagem, trazendo a palavra da ecologia e da conservação de uma maneira muito palatável, de forma que até a minha tia Cotinha pode entender. Então, se você curte aí o que a gente faz, né? Se você acredita no que a gente faz, considere aí apoiar o projeto a partir de R$1 por mês lá no apoia.se/desabrace. Outra forma também de colaborar com o projeto é no PicPay, no @desabrace, com doações pontuais. Os padrinhos e madrinhas do projeto têm acesso a um grupo exclusivo para os apoiadores e apoiadoras lá no WhatsApp, com acesso exclusivo a bastidores, desabracervas e acesso aos episódios antes do lançamento, quando é possível. E galera, se nada disso aí te compele, você pode aí representar o movimento visitando a nossa loja, loja.desabrace.com.br, aonde você pode adquirir camisetas, pets bordados, kits de primeiro socorro. Se você está chegando aqui agora, confere lá os episódios de Perrengues de Campo para entender a importância dos kits de primeiros socorros, além de canecas. Eu perdi aqui, eu não sei se eu já falei, mas entra lá na nossa lojinha, loja.desabrace.com.br. Moçada, e antes de seguir para este episódio absolutamente sensacional e maravilhoso com a Karina, nossa querida Karina Molina, lembro aqui, vossas mercês, que não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br, lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Karina Molina, seja muito bem-vinda aqui ao Desabraçando Árvores! Muito obrigada, querido! Muito obrigada pelo convite, Fernando. Tô muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço sempre aí, galera toda animada aí a compartilhar a história com a gente fica super feliz. Karina, você é paulista da Moca. Sou paulista da Moca, meu. Zona Leste de São Paulo, na verdade, né? Mas praticamente moquense. Olha aí. Meu, e isso te fez uma criança urbana, ou não? Eu fui uma criança urbana, mas eu fui aquela criança urbana que não tinha medo de bicho. Mas também não tem muito, que bicho que tinha. Mas quando a gente tinha oportunidade, assim, de ir num zoológico, aquelas mini fazendinhas que tem na cidade, assim, eu sempre queria chegar perto dos bichos. Mas e aí você aproveitava esses pequenos momentos, assim, de parque, zoológico? Sim, sempre gostei. Minha mãe sempre me levava, né? Ela sempre estimulou essa parte de ar livre, ao invés de a gente ficar trancado. Mas você ia pra sítio? Não, pra falar a verdade, não, mais praia. Praia mesmo. Praia? Eu sempre fui mais pra praia que pro sítio. Pra litoral norte, onde? Litoral norte. Olha ali, aí. Ubatuba, Caraguá. Olha aí. lá é tudo, né? Tipo, Restinga, Mangue, Floresta Montana. E vai embora. Bom que continua assim até hoje. Pois é, lá, é muito bacana aí, a muralha. Ô, Karina, e aí, né, você foi crescendo ali, São Paulo, urbanoide e tal. Como que você foi direcionando, assim, pensando em ir pra esse lado da biologia? Olha, se eu te falar que não foi de primeira, porque eu sempre fiquei em dúvida, eu sempre gostei muito de biológicas, mas nunca soube, na verdade, escolher o que eu ia fazer. Tanto que eu prestei pra faculdade na USP, prestei educação física, fiz vestibular pra jornalismo. Olha aí! E a minha última mãe falou, você gosta tanto de coisas diferentes, por que você não presta biologia? Você gosta de coisas diferentes pra biologia. E aí eu falei, não é verdade? Eu falei, vamos fazer biologia pra ver o que é. Mas você falou educação física, você praticava esporte, assim? Praticava, sempre pratiquei desde pequena. Ginástica olímpica, fui até os 10 anos, quando eu cresci demais. É mesmo? E aí eu parei. E aí fui pra natação pra crescer de vez. Aí eu fiquei e fui até os 21 na natação. Olha só. Mas você chegou na ginástica olímpica a fazer acrobacia mesmo? Fazia, assim? A gente fazia até apresentação. É mesmo? Você ainda dá uns movimentos, não? Não, mas eu tenho elasticidade até hoje. É mesmo? É. Mas você acha que veio dessa época? Sim. Olha só. Que legal. E aí você prestou biologia, porque a sua mãe achou que você gostava de coisa diferente?
Como que foi? Você fez aonde? Eu fiz na Universidade de São Judas Tadeu, na Moca. Na Moca? E gozado que na faculdade eu sempre quis fazer tudo, experimentar, porque quando a gente pensa em biologia tem um leque de opções. Sim, sim. E aí eu comecei com paleontologia. Pô, que da hora. Arrumava o acervo nosso lá de fósseis da faculdade, depois fui tentar um estágio no Butantan, fiquei 6 meses no Butantan. Olha aí, mas e essa parte dos fósseis, assim, como que foi essa experiência? Então, eu tinha um professor, né, professor Mário Sérgio, que não está mais entre nós, mas ele era um dos professores mais inspiradores que eu tinha. Tanto que na aula de paleontologia ele imitava todos os dinossauros. Como assim? A gente tem vídeos disso, é incrível. E ele me chamou pra fazer parte tanto da monitoria, e ele falou que precisava de ajuda pra arrumar os fósseis. Uhum. E fiquei quase 1 ano com ele, trabalhando nessa parte. Que legal, cara. Você aprendeu a achar fóssil, não? Não cheguei a aprender, mas eu criei um olho, né? Porque vários lugares que você vai, por exemplo, até no zoológico de São Paulo você tá andando assim, numas pedras no chão assim, você consegue ver fóssil. É mesmo? É. Uma vez na casa de uma amiga lá em Natal, eles tinham uma lajota, que eu não sei o que é aquilo, se era arenito, não era arenito, né? Mas tinha um fóssilzinho de um peixe. É muito legal. Qualquer pedrinha que você ficar observando assim, principalmente de folha, assim, você consegue ver bastante coisa. Eu acho fascinante, assim. Igual aqui mesmo, né? Onde a gente tá, eu tava ali vendo a curva do rio, e você vai vendo as camadas, né? Sim. As camadas sedimentares, assim, muito legal. Sim. A gente foi pra Serra da Capivara tem pouco tempo, e é nítido. É impressionante essa sedimentação, assim. É uma coisa que você fica perguntando como aconteceu. Mas aí, por quê? Você não animou de continuar? Você quis experimentar coisas diferentes? Eu tive a oportunidade de ir pra trabalhar com animais. Aí não voltei mais pra área nenhuma. Eu continuei a vida nos animais. Mas você foi pro Butantan? Eu fui pro Butantan, mas eu fui trabalhar com citologia. Então, o projeto era... A minha orientadora, ela injetava veneno de cascavel em ratos e camundongos fêmeas. Nossa. E ela queria ver qual que era a ação do veneno para aborto. Porque tem um estudo falando, na época tinha um estudo falando que mulheres que estavam grávidas e eram picadas por cascavel, o veneno fazia abortar. Então ela queria comprovar isso cientificamente. Nossa, e foi comprovado? Cara, não sei, sabia que eu perdi o contato completamente com ela. Mas vamos descobrir, galera. Vamos descobrir, por favor. Se souberem aí do resultado dessa pesquisa aí, manda pra gente. Mas era muito interessante, mas eu não me via dentro do laboratório. Gozado, né? Mas qual que era a sua rotina? Então, a gente chegava, na verdade eu participava mais das montagens de lâmina, né? Então a gente tinha os órgãos reprodutores das fêmeas, de rato e camundongo, e a gente preparava lâminas pra gente ler na microscopia eletrônica. E a gente via células, tudo, qual que era o efeito nas células e nos tecidos. Ah, entendi. Faz tempo isso, hein? Nossa, meu. Será que isso causaria polêmica hoje? Falar, vocês estão causando aborto dos ratinhos. Imagina. Isso foi em 2006. Nem tem tanto tempo assim, não, né? Um pouquinho de tempo. E isso que a Karine tá falando, galera, que a gente tá falando aqui, é muito importante durante a graduação, você experimentar coisas diferentes, justamente pra isso, pra descobrir, além, né, de guiar pro que você gosta, descobrir as coisas que você não gosta, né? É um processo muito bacana de descobrir o que você gosta, ir eliminando o que você não gosta. Exatamente, e eu tive a oportunidade de fazer monitoria, na verdade, em disciplinas totalmente diferentes. Fiz em parasitologia, zoologia de invertebrado, então coisas que não me chamaram tanta atenção durante a graduação, mas que eu falei, vou tentar, vai que é o que eu gosto. É assim que a gente se descobre, cara. E a graduação é o momento de fazer isso, né? Exatamente. Que assim, você deixar pra fazer isso depois, acontece, mas tipo, as oportunidades vão se restringindo, né? Mas e aí, depois disso, o que você foi fazer depois de fazer as lâminas dos ratinhos? Então, aí depois de 6 meses eu saí do Butantan e fiquei nessa parte de monitoria, acompanhava meus professores em algumas atividades que eles faziam fora da faculdade, de parasito, até ajudei meu professor no doutorado dele. Olha aí! E com parasito também, e fui tentando, na verdade, dentro da faculdade mesmo, até que eu consegui o voluntariado no Zoológico de São Paulo. Olha só. Mas genérico, assim, você foi voluntariado pra fazer tudo? Não. Na verdade, a vaga estava aberta para o setor de mamíferos. Que é o único grupo que importa, né? Ironia! Esse comentário
é uma ironia. E a vaga era para cuidar de filhotes, né? E eu lembro até hoje, quando eu fui fazer minha entrevista com a Mara Marques, que era bióloga, ela era chefe de setor, minha mentora, ela que me fez me apaixonar por tamanduás, ela é a culpada de tudo isso. E ela tava com um filhote de bandeira no colo. E ela olhou pra mim e ela falou, e você gosta de bicho? Nossa, alisando assim, igual o Poderoso Chefão. Exatamente. E aí eu fiquei encantada com aquilo, porque contato com animais diretamente, assim, principalmente silvestre, eu não tinha tido nenhum. E eu olhei aquela criatura nariguda e falei, é isso. É engraçado esses amores, né, à primeira vista. E aí, depois você teve a oportunidade de trabalhar com os filhotinhos de tamanduá lá também? Eu fiquei durante 1 ano e meio voluntária da parte de filhotes do setor de mamíferos. E aí cuidei de tamanduá, bandeira, mirim e outras espécies, gato mourisco. Olha aí! Primatas, ouriço. Então, tipo, alguns bichos, assim, bem interessantes que eu ajudei no manejo, né, pessoal. E como que era a sua rotina, assim? Você chegava no zoológico de manhã, e aí? Então, quando tinha tamanduá, era praticamente o dia inteiro, né, porque depende do filhote, a gente dá mamadeira a cada 2, 3 horas. Então, quando tinha tamanduá, a gente tinha que levar pro banho de sol. Primata também ocupa bastante tempo nosso. Então, dependia de quantos filhotes tinha. Tinha época que não tinha quase nada e eu acabava acompanhando o tratador, que eu gostava de ver como que eles cuidavam desses animais, ou a parte de alimentação. Então, eu pegava o carrinho junto com o povo lá e ia distribuir alimentação pros bichos. E fui criando essa rotina. Na verdade, a gente criava a rotina um pouco, né? Quando você é voluntário, você acaba criando um pouco sua rotina, né? Mas quando tinha tamanduá, era praticamente às 8 horas que eu ficava no zoológico. Que legal, cara. Então era tipo uma crechezinha, assim. Sim. De bichinho. Exatamente. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei voluntária 1 ano e meio, e aí depois eu passei no programa de aprimoramento profissional, que é o PAP. E foi de 2009 a 2011. Isso você já tinha formado? Então, é formado, né? Como se fosse uma residência, só que, né, a gente tem pra biólogo também lá. Olha só. Fica a dica também, o pessoal que tá se formando também gosta dessa área. O zoológico ainda tá fazendo o programa de aprimoramento, é super interessante pra gente crescer muito, né? Você passa por milhões de situações diferentes em todos os grupos, não só mamíferos, né? Então tem répteis, anfíbios, aves. Tem até insetos e aracnídeos agora. Exatamente. Eu tive lá, eu levei meu filho agora há pouco tempo, né? E, pô, eles têm um formigueiro de saúva, assim, Sim. com as câmaras. Muito legal, É muito legal. escuro, bem que a gente nem imagina, né? Como que é por dentro um formigueiro. É, muito louco, muito legal. E aí, Karina, você passou esse período e tal, e qual que foi a transição? Então, a transição foi ainda no PAP, né? Que o PAP 1 a gente fica 4 meses em cada setor, e o PAP 2 a gente escolhe qual setor a gente quer. E eu sempre tive, vamos dizer, aflição de aves, né? Eu nunca tinha tido contato. Como assim? Você tava dando aula aqui? Eu não tinha tido contato físico, né? De fazer uma contenção, de como trabalhar com uma ave, né? Nessa parte de manejo. E eu falei, eu quero aprender. E entrei de cabeça e fui no PAP 2, foi nas aves. E foi a melhor coisa que eu fiz. Olha só, mas era a mesma coisa, com filhotes ou não? Não, aí eu já tava trabalhando com tudo. E no PAP 2 a gente ficava responsável pelos rapinantes e cracídeos. Então eu acabei me apaixonando mais ainda. Ah, maravilhosos, né? Quais rapinantes você trabalhava? Nossa, no zoo tinha muitos, né? Então a gente tinha o gavião de penacho, o gavião pega-macaco, a arpia. Tive a oportunidade de trabalhar com um bicho muito legal. Que legal, cara, nossa. Só os 3 mais top, né? Aí que você citou logo de cara. Ah, mas tinha, né? As corujinhas, tinha um monte de coisa, mas esses bichos eram especiais mesmo. E vocês alimentavam como a arpia? Arpias são presas, só que você tem que ser presa já abatida, né? Por código de ética, você não pode dar presa viva, né? Mas eram presas tipo coelho, galinha, galo, né? Grande. A gente fez experiências até com galos acima de 5 quilos, então era um negócio bem legal. Existe uma lenda, eu não sei se é verdade, assim, que no recinto da arpia, ela puxou um gambá pela grade, assim. Não só gambá. É mesmo? Não, tem verdade? É verdade. Tem gambá, bugio. A gente chegava no dia de manhã, né, no recinto. A gente sempre faz essa avaliação quando a gente chega, né, pra ver se os bichos estão bem. E você vê uns restinhos ali de uns bichos. É mesmo, cara? Ela puxava pela grade, assim, o bicho. Caramba, cara, é muito forte, hein? A mão dela é o tamanho da minha, né? Minha mão é grande, né? Vocês não estão vendo, mas minha mão é grande e a pata dela é enorme. Então ela tem uma força... Nossa, maravilhoso o bicho. Mas e aí, você ficou fascinado pelas aves também? E aí foi quando eu saí do zoo em 2011, já trabalhando com consultoria ambiental com aves. Então a gente fazia inventário e monitoramento. Mas você saiu direto ou você já fazia umas consultorias? Então, a gente conseguiu fechar o primeiro trabalho
trabalho fui eu e uma amiga minha, que também trabalhava com répteis e anfíbios, aí a gente foi trabalhar juntas na consultoria. E a gente já saiu do zoológico, na verdade, com um trabalho certo. E daí do zoológico a gente já começou a fazer os campos de consultoria lá em Iguape, Mata Atlântica. Mas aí você fazia o quê? Então, a gente fazia inventário e monitoramento de avifauna. Eu, né, fazia inventário e monitoramento, e a gente tinha que percorrer trilhas, né, então fazia transecto, ponto de escuta. Nessa época eu ainda não fazia rede de neblina, fui fazendo com o tempo. Mas foi uma experiência muito doida, né, porque geralmente quando você trabalha com avifauna, você sempre vai acompanhar um ornitólogo, e eu fui sozinha. Sozinhazinha? Você não tinha nem assistente, assim? Não, era cada um com seu grupo, né, geralmente quando vai trabalhar com avifauna a campo, você vai sozinho, né, eu comecei assim. Que não é bom, né, criança? Não. Ir pro mato sozinho. E aí, você ficou mais focada na avifauna nas consultorias? Até 2013. Até 2013, praticamente. Mas, na verdade, eu continuei fazendo trabalho de consultoria até 2016, com menos frequência. Mas foram 2 anos bem intensos, assim, que eu praticamente não parava em casa. E sempre lá, morando em São Paulo? Morando em São Paulo, mas eu fazia consultoria mais pro interior, ali perto de Ribeirão. Consegui ir pra Minas, Espírito Santo. Fui pra alguns estados, assim, fazer consultoria também. Como que você foi fazendo essa mudança pra mamíferos? De novo, né? Você vai, volta. Como eu tava dentro do zoológico trabalhando com filhote de tamanduá, principalmente, já conhecia o trabalho naquela época, Projeto Tamanduá. A Flávia foi dar uma palestra lá em 2009, só que eu era muito tímida. Toda uma Mara me empurrava, vai falar com ela. Eu falei, e não fui. Perdi a oportunidade de falar com ela em 2009. E eu conheci o Alexandre, né, em 2011. E nessa época ele trabalhava com onça no Pantanal aqui de Miranda, né? Com o Fernando, né? Isso, o Fernando Azevedo. E a gente começou a namorar. Né? Tanto que rolou até umas brincadeiras falando que eu queria namorar com ele só porque ele trabalhava com a Flávia. Olha aí. Mas não foi, vou deixar claro agora. Não foi porque o Alexandre é maravilhoso, tá, gente? E eu nem sabia, na verdade, quando a gente se conheceu, como ele trabalhava com onça, eu não fiz a ligação, né, com o instituto. E aí ele foi me contar depois, quando eu vim a primeira vez pra cá. E aí ele falou, eu vou lá encontrar com a Flávia. Eu falei, que Flávia? Flávia Miranda. Eu falei, nossa, não me liguei que era ela. Olha só. E aí em 2013, na verdade em 2011 ela foi pra São Paulo dar um curso, e aí eu fui nesse curso, conversei com ela, tudo, a gente se conheceu, e em 2013 eu entrei de cabeça no Instituto Tamanduá. Olha só, mas então você já conhecia um pouquinho do Pantanal? Já, frequento aqui desde 2010, mas nunca vi onça, minha tristeza. Já passei uns perrengues com onça, mas nunca a vi mesmo. Olha só, mas então, aí você veio primeiro pra fazer estágio aqui? Então, na verdade não foi aqui. Em 2013 eu comecei a ajudar a organizar o curso de capacitação do Pantanal. Olha aí, este curso que nós estamos aqui. Estamos aqui. Na verdade esse curso eu queria participar como aluna, né? Que teve ele a primeira vez em 2011, e eu fiquei enchendo o saco do Alexandre e da Flávia, que era pra colocar biólogo no meio, e eu vim no primeiro já dar aula. A primeira edição tinha já biólogo? Não, era só pra VET. Só pra VET. E aí na segunda edição, eu, ao invés de vir como aluna, eu já vim como uma das palestrantes. Olha só, você deu aula de quê? A minha de avifauna, né? De Olha metodologia com trabalho de avifauna. Que legal. Muito boa aula, por sinal, né? Estou lisonjeada. Nossa, galera, a gente ainda vai falar muito do curso aqui. Você veio com essa missão do curso, né? E o que veio depois? Então, aí eu comecei a fazer um pouco de tudo, né? Principalmente na parte de comunicação. Tô até hoje, na verdade, desde 2013, eu também tô nessa parte de redes sociais do Instituto. E nos projetos, né? Então, tipo, se ajudar a fazer algum projeto, escrever projeto pra gente captar recursos, foi aprendendo, na verdade, né? E na época também a gente trabalhava com a loja do Instituto, né? Que era a Fumilier. E eu ajudava bastante nessa parte da gente criar produto. Como chamava? Fumilier, que é tamanduá em francês. Nossa! Chique demais! Que fino! Sensacional! E eu ajudava bastante nessa parte de criação de produto também, para arrecadar grana pra gente fazer os nossos projetos. Ia para eventos, né, vender e mostrar um pouco do projeto, também fazia palestra. Então foram pequenas coisas até que eu consegui me encaixar em um projeto. Olha só, que legal. E aí, que projeto foi esse? Foi o Em Busca do Desconhecido. Nossa, você escolhe uns nomes bacanas, né? Muita inspiração. E foi quando a gente foi pro Delta do Parnaíba. Em alguns momentos a gente falou dessa história, né, do encontro do Tamanduá lá,
Mas, como a ideia é que os episódios sejam independentes, ou não, vocês podem ir lá ouvir episódios sobre Tamanduaí. Mas, como que surgiu essa história? Então, em 2009, a Flávia escreveu uma reportagem para revista Terra da Gente, já não tem mais ela impressa, né? A gente só tem os programas de televisão. E ela falou sobre o tamanduaí, que era o menor tamanduá do mundo. E um cara que estava em São Paulo, que era do Delta, ele comprou a revista e entrou em contato com ela por e-mail, falando, olha, a senhora falou que a distribuição do Cíclopes ia até ali Maranhão, São Luís, né? Ele falou, mas esse bicho tem na minha terra. Ela falou, não sei se realmente tem, porque não tem nem dado histórico, né? Ela falou, se você puder mandar alguma imagem pra gente, né, pra gente confirmar, e era. E ele mandou? Ele mandou. E é o Pedro Holandês que trabalha com a gente até hoje. Olha só! Né, então ele é o nosso auxiliar de campo, ele tem os nossos olhos pra encontrar o tamanduaí, né, ele que ensinou a gente como que a gente encontra esse bicho em vida livre. É que o tamanduaí é um negocinho de 300 gramas, junta tá, suas gente? duas mãos assim, ó, é o tamanho de um tamanduaí. Faz uma conchinha. É uma bolinha de pelo, você achar, não é fácil não. E no meio de cajueira ainda com as folhas todas laranjinhas. Você tava nas primeiras vezes que foram lá procurar o bicho? Então, em 2009 não ainda. Né? A Flávia, assim que viu a foto, em uma semana depois ela já pingou lá no Delta, capturou alguns animais. E aí em 2015 a gente foi, em janeiro de 2015 a gente fez a primeira expedição. E aí foi eu, ela e o Alexandre, a gente encontrou 4 animais em 2 dias. E a gente viu realmente a necessidade da gente estudar esse bicho lá. 4 em 2 dias? Não é fácil, mas acontece. Olha só. Fala um pouquinho dessa preparação para uma grande expedição dessa, Karine. Primeiro a gente precisa ver a parte de logística, né, que é uma das coisas mais difíceis do Delta. Né, a gente anda em ilhas, né, então a gente tem que preparar barco, dependendo da ilha que a gente vai, ou a gente vai a pé, ou a gente vai de quadriciclo, né, então, por exemplo, a Ilha de Canárias a gente não consegue fazer um campo assim a pé, é muito extensa, né, então a gente prepara quadriciclo, e o que a gente vai fazer, né, qual que é o nosso objetivo? Nesse caso a gente queria capturar, né, os tamanduaís, ver qual que era a melhor área pra gente trabalhar afinco, então a gente vê toda essa parte de material de campo que a gente vai usar, né? Então, assim, é uma longa jornada até a gente chegar à expedição. E galera, aí vai ficar tudo, ai, mas eu sempre quis, que sonho, andar de quadriciclo nas dunas. É legal, mas tem uma demanda enorme de responsabilidade, de equipamento, de logística, inclusive demanda física, né? Então, assim, todo mundo quer ir, mas depois de 10 dias você pergunta quem quer ficar. Exatamente, é o teste final, ainda mais lá, porque a gente tá no ápice do Nordeste, né? A gente tá no litoral do Piauí, nem teve gente que já perguntou pra mim se tinha litoral no Piauí, mas é um lugar que faz 42 graus, tranquilamente, a gente tá numa duna, então é aquele negócio que rebate sol, é um calor, assim, absurdo, então é um teste mesmo, pra quem gosta de trabalhar no campo. 42 graus tá aqui, né? Onde a gente tá gravando, cara. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente monta uma expedição, porque envolve grana, né? Sim, então, sim. A gente precisa ir com os objetivos muito claros e afinco naquilo que você quer fazer, porque a gente pode perder grana e tempo, né? A gente não fazer direito a alguma ação que a gente precisa, então tem que ser tudo muito bem organizado. Tudo que você vê numa imagem de uma expedição, desde um tubinho de coletar a amostra biológica, uma seringa, aquilo ali é comprado. Sim, né? Exatamente. E tem vezes que a gente escuta, né, histórias de outros pesquisadores de esquecer o material, né? Então você anda, esqueceu um negocinho, e aí? Aquilo era essencial, né? Então, essa parte de preparação é bem importante mesmo. É a hora que a gente vê que a gente tá mais organizado, né, entre a equipe, assim. É, muito legal mesmo. E é notório, assim, vendo aqui as atividades, é muito notório, assim, essa sinergia e essa organização, é muito legal. Karine, e aí você já foi direto pra lá? Não, em 2015 a gente fez essa expedição e aí a gente conseguiu o primeiro financiamento, né, pro projeto, e isso foi no final de 2015, né, esse financiamento, e aí em 28 de fevereiro a gente colocou as malas no carro e subimos de carro de São Paulo pro Piauí. Caramba, cara, com a cara e a coragem pra começar uma nova iniciativa. Sim, e acho que a vontade de sair de São Paulo também era muito grande, não aguentava mais a cidade. E fomos trabalhar com conservação de fauna. Olha aí. E como que foi essa primeira semana lá, assim, essa arrumação e tal? Vocês já tinham amigos, não tinham amigos, já conheciam alguém? Na verdade, assim, acho que até os primeiros 3 meses, assim, foi bem complicado, não, assim, a adaptação à cidade foi tranquila, que é uma cidade muito gostosa de morar, mas realmente essa parte pessoal, assim, pegou um pouco, né, porque a gente não fazia amizades, né, então a gente conhecia o Pedro, e ele já morava em outro município, então, assim, pra gente começar a fazer amizade
amizades demorou um pouquinho, mas aí a gente sempre acha um bando de louco, né, no meio do caminho. Você é biólogo? Eu também! Nossa, e aí começa a roda de biólogos. Mas a adaptação à cidade, assim, foi super tranquila. A primeira casa que a gente morou era a base do instituto, né, então a gente dividia, então a gente tinha a nossa parte da casa e uma parte da base do instituto. E a gente recebia, né, visitantes, falava, né, fazia um pouco de educação ambiental e fazia o campo em conjunto. Mas aí como que começa, assim, beleza, eu vou fazer agora iniciativas de educação ambiental. Como que foi esse processo de construção, assim, de pensar nisso, de abordar as pessoas na cidade, né, os atores locais para começar isso? Então, quando a gente falou de divulgar o Tamanduaí, né, com a educação ambiental, a gente sempre teve um pé atrás, porque ele é muito fofinho, né, a carinha dele. E quando a gente chegou lá, a gente, né, primeiro a gente tem uma conversa com as comunidades, então com os moradores locais, as comunidades tradicionais, perguntando se eles conhecem o bicho. Né, então a gente acaba levando algumas fotos, mostrando, e eles já tinham visto, mas eles sempre ligavam isso a filhote de tamanduá mirim ou preguiça. Né, então assim, aí começou o tamanduazinho do mangue, né, mudou o nome. Mudou o nome? Virou tamanduazinho do mangue? Aquele tamanduazinho do mangue, e a gente foi conquistando, na verdade, a confiança, né, que chega 2 paulistas no meio do delta, numa comunidade tradicional, e é um passo de cada vez, né, um trabalho de formiguinha, porque você tem que conquistar a confiança para trabalhar junto, né, isso foi uma coisa que a gente tem muito orgulho, né, do que a gente fez até hoje, porque a gente chega na comunidade hoje, eles falam, os tamanduás chegaram! E a comunidade trabalha com a gente, então assim, demorou, mas hoje a gente pode falar que a gente está bem abraçado pelas comunidades, pelos moradores, e na cidade é outro negócio, né, a gente trabalhava mais com criança, né, então mostrar o bicho, mostrar vídeo do comportamento, apresentar o bicho, muita gente nem fazia ideia que esse bicho existia lá, e não só o tamanduaí, né, a gente aproveitava todo o Xenartes, mostrar né, o porquê da gente conservar a biodiversidade brasileira, então assim, é uma coisa que a gente vai encantando os olhinhos, assim, é gostoso você ver as crianças com os olhos brilhando, mas é um trabalho que demora um tempinho, né, até a gente preparar, ver qual que é a linguagem que a gente vai usar, porque não é só a idade, né, eu acho que o lugar também influencia bastante, a gente tem que traduzir de uma forma diferente para cada lugar que a gente vai. E é desafiador, assim, até comentei isso com o Alexandre também, que às vezes você chega numa comunidade local, numa comunidade mais tradicional, talvez por falta de experiência, pesquisadores, organizações, institutos, chegam e prometem mundos e fundos num projeto de mestrado ou num projeto pontual de 1 ano, e depois acaba o projeto, você vai embora e valeu. Exatamente. E a galera fica meio, né, vai ficando escaldada, né, com essas coisas, chega. E é uma coisa que só o tempo, né, vai mostrar se você é diferente ou não, né. E uma coisa que a gente vê que é muito importante também é o contato de sempre, né. Então, até na pandemia, quando a gente não pôde ir pra ilha, que é uma reserva extrativista, né, então a gente não podia entrar na ilha, né, para visitar, a gente mantinha o contato, a gente fez um grupo de WhatsApp e mantinha esse contato com os comunitários, então assim, a gente não perdeu o contato, a gente tem, pelo menos uma vez por mês a gente tá na ilha, né, mostrando as caras, mostrando o que a gente tá fazendo, levando eles pro campo com a gente, então assim, tem que dar continuidade, né, a gente não pode ficar meses sem aparecer, mas é bem legal, a gente fica bem feliz. E o bicho em si, assim, qual que é a dinâmica do trabalho de vocês? Então, a gente tem umas áreas chaves, né, que a gente trabalha com bicho, que a gente pegou o jeito, né, até a gente pegar o jeitão do bicho da gente, o que a gente faz? A gente chega no campo e a gente precisa fazer busca ativa, né, então a gente fica percorrendo, não tem trilhas, né, a gente fica percorrendo embaixo de cajueiro, da vegetação, principalmente de restinga e manguezal é um pouco mais difícil, né, mas a gente percorre essas áreas e sempre olhando pra cima, tentando achar uma bolinha de pelo de 300 gramas, né, e que ele fica geralmente na restinga um pouco mais baixo no dossel da restinga, mas é 3, 4 metros de altura no máximo. E só que aí quando a gente vai pro mangue, a gente tá falando de um mangue muito alto, né? Que a gente fala que é um mangue setentrional. Mas vocês vão de barco ou vão andando? Não, a gente vai a pé. No mangue? É. Ai, como é que é? Andar por cima das raízes, escorregando, caindo na lama. Mas é bem trabalhoso. Quando a gente vai pro mangue mesmo, trabalhar com esses bichos dentro das outras ilhas, né? A gente trabalha mais na ilha grande, a gente consegue trabalhar mais na área de restinga. Mas quando a gente vai pras outras ilhas menores, assim, do delta, aí é passando por cima de raiz. Descreva um dia de campo, hein? Descreva. Acordamos 5 e poucos, assim, 5:30, quando começa a clarear, que a gente aproveita um pouco do horário que tá mais fresco do dia, né? Então, quando dá meio-dia, esses 42 graus, que a gente não aguenta, né? Que
A umidade é muito baixa, a gente perde muita água. Então dá umas 5h30, a gente toma um cafezinho, né, e parte para baixo dos cajueiros e começa as buscas ativas. Então a gente sempre tem que ficar de olho, na verdade, nesse jeitão dele, como que ele usa o habitat, né? Então ele prefere uns lugares mais fechados, e quando a gente encontra esse animal, a gente precisa subir na árvore para capturar, né? Se for na restinga é um pouquinho mais fácil. E a gente faz, né, o procedimento de anestesia, a gente marca esse bicho, vê onde ele tá, né? Uma coisa que a gente está começando a coletar também agora é como que ele usa, né, o habitat, e a gente solta, e a gente tenta voltar no final do dia para acompanhar esse bicho na parte de comportamento, né, ele acorda umas 5 e pouquinho, assim, da tarde, e faz todo um ritual que ele tem. Não. Voltei, vamos outro. Storytelling, vamos trabalhar isso aí. Vamos. Vamos lá, vocês saíram, aí vocês, né, vão procurando o tipão do bichinho, aí beleza. Aí vocês acharam. Achamos. Achou, tá, mandou aí, e aí? E aí a gente vai, na verdade, montar a estratégia de como vai capturar. Se ele tá em cima do cajueiro é uma delícia, que é mais fácil de subir. Tem os galhos mais grossos, mas se ele tá numas árvores mais difíceis, assim, a gente tem que montar uma estratégia, e quem geralmente tem mais experiência de subir, assim, aí que vai pegar o bicho. E vocês pegam na mão, vai lá e pega ele. A gente tem uns jeitões, assim, de capturar. A gente já tentou com luva de raspa, então a gente prefere trabalhar assim, e quem sobe já leva um saquinho, né, um saquinho de algodão, coloca ele dentro e a gente anestesia ele no chão, né, quando ele já tá seguro no chão. Aí beleza, foi lá, pegou o bicho, e aí? E aí a gente leva pro chão, a gente anestesia, e aí a verdade é o que a gente tem mais de importância é a gente tá coletando biometria e material de saúde, né, pra ver o que esse animal pode ter, e a gente não coleta ectoparasita, né, interessante da população lá do Delta que eles não tem nada. Não tem nada? Não, carrapato, pulga, nada, eles são limpinhos. Olha aí, além de fofinha, limpinho. E a gente acha que é por conta de um banho que ele dá, né, quando ele acorda. Dá umas 5 horas da tarde, ele começa a se coçar inteiro, que nem preguiça, assim, bem jeitinho de preguiça, mas ele fica um tempão se coçando, aí que ele vai sair pra forragear e se alimentar. Olha só, aí o bicho recuperou e tal, e ele dá essa coçada aí, e vai embora, e vocês? Então, na verdade a gente fica até ele se recuperar 100%, né, e geralmente quando a gente anestesia ele volta a dormir, depois de umas horas assim que ele vai acordar, mas ele fica paradinho no mesmo lugar. E aí a gente vai e volta pra almoçar, ou então esperar o horário mesmo dele acordar, no final da tarde, aí a gente volta e tenta acompanhar o comportamento dele. E isso é um dia típico de captura, né? E um dia típico sem captura? Sem captura é só suando. É só andar. andar, que é bem complicado, na verdade, porque assim, que a gente fala andar embaixo de cajueiro não é um negócio tão simples, né? Se agacha, levanta, pula galho, pula raiz. A gente gasta uma energia, assim, bem grande, mas acontece, é vida livre, né? Então a gente tem dia que a gente não encontra bicho, não. Principalmente na época da chuva. Na época da chuva é bem difícil. Você acha que ele fica mais difícil de ver? Eu acho que ele fica mais protegidinho, pra ele não ficar molhado o tempo todo, né? Não é bobo nem nada, né? Mas legal, Karina. E assim, quais são os desafios, Karina? E aí pensando na Karina, assim, né? Essa questão, né, de vir inicialmente pro Pantanal e agora chegar numa região nova e tal. E também o fato de ser mulher, né? Com um ritmo de trabalho super intenso e de campo, que às vezes é muito associado a uma coisa mais física. E a gente sabe que, na verdade, né, a gente teve até palestra com a Neiva Guedes hoje, assim, as mulheres, elas são muito mais resilientes no long term. Cara, eu tô muito babaca, eu fico procurando palavra em português. Eu fico procurando palavra em português pra falar as coisas que eu penso em inglês no longo prazo. Então, eu sempre acabo saindo muito da zona de conforto, né? Acho que é o tempo todo. No começo eu ficava mais ansiosa, assim, né? De fazer tudo certinho. Na verdade eu fico até hoje, né? Não é... Mas é desafiador, assim, e eu não deixo passar. Eu crio forças, vejo quem tá ao meu redor, né? Então, por exemplo, a Neiva, a gente sabe a história de vida dela, a própria Flavinha, são mulheres que nos inspiram e estão atrás de mim, assim, falando, vai que você consegue. Né? Desde que eu vim pro Pantanal, né, o primeiro curso foi a primeira zona de conforto que eu pulei, porque a primeira é da aula, e vim pro Pantanal, você fazer prática, tem toda uma responsabilidade. A gente sair de São Paulo, ir pro Delta, se perguntar, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E, na verdade, olhar essa história, assim, e ver que tá dando certo, assim, me dá uma satisfação gigantesca, principalmente por ser mulher também, né? A gente, infelizmente, ainda no Nordeste ainda tem um pouco, né? Já cheguei né, a gente foi num terreno uma vez, a gente foi andar a cavalo, e o dono do cavalo perguntou pra mim se eu sabia andar porque eu era mulher. Assim, literalmente? Dessa maneira? Ele fez essa pergunta, você sabe andar a cavalo? Porque você é mulher, né? É mesmo?
Assim, eu não sou expert no cavalo, mas eu sei subir no cavalo e andar, né? E mesmo assim, nas ilhas, assim, eles se impressionam da gente estar no campo, da gente sair toda suja de mangue. E a gente tá ali, cara. A gente faz tudo que os homens fazem e se bobear um pouquinho mais. E porque não fariam, né? Assim, é muito louco essa visão. E que bom que essas percepções estão sendo alteradas por mulheres incríveis, né? Como vocês. Mas você falou dessa questão, né? De chegar no curso e tal e ter uma dificuldade. E aí eu tava pensando lá atrás, como que foi essa... Porque a Mara ficou te empurrando, né? Como que foi a primeira conversa com a Flávia? Então, aí já foi que eu já tava com a Lê, né? Aí foi um pouquinho mais fácil, que aí foi durante esse curso que ela foi dar em São Paulo e eu fiquei nervosa. Não fala que eu não fiquei nervosa, né? Ela vai me xingar eu escutando, né? Mas eu fiquei nervosa, né? Porque assim, é um exemplo que a gente leva, né? Então eu já gostava do bicho, eu sabia que ela era especialista no bicho, né? Uma das mulheres que mais trabalha, na verdade, que trouxe, né, a conservação pro Brasil. Sim. E ter ela ali perto, assim, e ver ela no dia a dia, né? Uma pessoa comum, a gente acha que ela vai ser diferente. Não, é uma pessoa comum. E foi hoje é minha amiga, né? Além de trabalhar junto, a Flávia hoje é minha amiga e eu levo ela como exemplo. Mas e aí, você bateu de levinho na porta? Como é que foi? Assim? Então, quando a gente se conheceu, eu já comecei a falar, né, desse curso do Pantanal. Eu falei, então, não vai ter segunda edição? Não vai ter segunda edição, que eu quero ir, né? Acabou passando que não teve no ano seguinte, né? E em 2013, a gente foi conversando sobre isso, né? Então, ela já tinha chamado eu e o Vini, né, pra fazer parte do Instituto. A gente tinha conversado se a gente queria, né? A gente entrou como voluntário também. E a gente veio pro curso juntos. Então, a gente começou os primeiros passos do Instituto nessa fase. Hoje você organiza o curso, né? Hoje eu sou coordenadora do curso. Organizo desde 2014 já. E como que é essa? Porque é muito detalhe, né, Karina? São. Assim, Como que é essa questão de você organizar isso tudo, cara? Pra você ter uma ideia, né? A gente tá finalizando 2021 o curso, né? A gente tá no penúltimo dia. Eu já tô organizando de 2022. Já a cabeça borbulhando de ideias, né? Porque a gente escolhe um tema e a partir desse tema que o curso vai ser moldado. Então, quem que a gente vai chamar de palestrante, as nossas próprias aulas, como é que vai ser e divulgação, né? Então, já começa de já. Então, aí ao longo do resto do ano e ano que vem, aí você já começa, né, a preparar isso. E isso foi um aprendizado? Como é que você... Nossa senhora, aprendi a ser muito mais organizada. Acho que eu sou até chata de tão organizada. Porque a gente, na verdade, cada aula do curso demanda muita parte de logística, né? Acho que é a parte pior, né? Então, vai sair com cavalo, vai sair com carro, quantos alunos são, quantos carros demanda, barco e assim por diante. Então, né, a separação das nossas aulas para todos os alunos ficarem inteirados e conseguirem fazer parte. Então, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes de tudo, né? E até mesmo dentro da pousada, porque a gente está dentro de uma pousada, então a gente tem que pensar como que vai ser o andar do curso dentro de um lugar que tem turista, né? Então tem grupos de turistas que recebem durante o curso, então acaba se misturando com a gente. É muita coisa, a gente tem que pensar mesmo. E o futuro e o presente, Karina? Quais são os seus desafios atuais? Então, aí eu saí de outra zona de conforto que a gente começou a fazer a parte de restauração e reflorestamento de áreas litorâneas, né? Então, mangue, restinga. Por mais que o Delta do Parnaíba hoje ele é uma das áreas litorâneas mais bem preservadas, está começando, né? Algumas coisinhas, então eu tive que estudar essa parte. Agora fui para a parte de botânica um pouco, né? Porque a área que o Tamanduaí usa, Tamanduá-Mirim, tive que sair da casinha mais uma vez para trabalhar com essa parte, estudar muito. E esses são, na verdade, já está sendo presente e para ser o futuro também. É que, na verdade, vocês estão abrindo caminho, né? Porque não deve ter muita coisa sobre reflorestamento nessas áreas, né? No Brasil a gente trabalha, as outras instituições trabalham mais com restauração do que reflorestamento mesmo, né? Então a gente está pensando qual que é a melhor tática que a gente pode usar no Delta. Então, na verdade, tem passos a serem seguidos, né? O que está causando, qual vai ser a melhor metodologia, será que a gente dá para testar as duas? Será que a gente consegue fazer reflorestamento e restauração juntas? Então a gente está tentando moldar qual que vai ser o plano, né, pra gente conseguir dar esse próximo passo. Qual que seria a diferença aí, explicando pra minha tia? Então, a restauração, ela é natural. Então, por exemplo, se a ameaça principal for, por exemplo, o gado que fica pisoteando o mangue, então a gente cerca essa área e deixa essa área se restaurar naturalmente. O reflorestamento não, e a gente já faz o replantio de mudas das árvores que estão ali, que são nativas, e deixa elas se desenvolverem. E por que vocês viram essa necessidade, Karina, assim, como uma das prioridades de ação agora? Além de ser uma área que a gente está andando faz muito tempo, e a gente está vendo que essas áreas de mangue seco, principalmente, que é o que chama mais atenção, elas têm crescido ao longo dos anos. Quando a gente percebeu isso, a gente foi no Google Earth, foi dar uma olhada no mapa, que agora a gente tem
aquele negócio de linha do tempo, né? Então a gente consegue comparar as áreas desde 85 até 2021. E a gente viu que realmente essas áreas estão crescendo e a gente quis saber por quê. Só que antes da gente entrar realmente com a ação em si, a gente foi perguntar para as comunidades, né? O que estava acontecendo de diferente para eles. E começou a mexer no bolso, porque teve pescador que falou pra gente, eu pescava 5 peixes nessa região num dia. Hoje eu pesco 2, 1, nem tem. Então, assim, essa parte de perda de mangue ali no Delta tá mexendo um pouco com a reserva extrativista, né? Porque eles dependem disso para sobreviver. Na verdade, unir o útil ao agradável, que é a gente fazer conservação e também trabalhar com essa parte de extrativismo, que é o que o pessoal faz lá no Delta, só que com muita responsabilidade, né? E aí é lá a sua rotina, assim, a gente falou da sua rotina de campo e tal. Como que é a sua rotina nessa dinâmica, assim, de pensar em restauração, ter que entender esse universo, né? Que voltar a pensar em botânica e tal, sim, mais educação ambiental, e mais o bicho. Como que você organiza, assim, o seu tempo nessas dinâmicas? Pergunta difícil. E organizar curso, né? Organizar curso ainda. Cara, vai da demanda do dia, assim, mas eu tento me organizar de manhã, por exemplo, eu gosto mais de estudar de manhã, né? Então ver essa parte, comparar com outros projetos que aconteceram no mundo inteiro, né? Porque isso acontece no mundo inteiro, principalmente na região asiática, né? Então a gente tem bastante coisa que já deu certo e ver o que eu posso aplicar. Na verdade, quando a gente vai para dentro das comunidades, a gente senta mesmo com os comunitários, né? Principalmente líderes de comunidade. A gente está trabalhando hoje com a menor comunidade que a gente tem na Ilha de Canárias, que é a comunidade do Passarinho. E é fácil de conversar com as pessoas porque você vê que eles querem fazer, né? Essa necessidade. Então, assim, essa troca de informações que a gente tem numa roda de conversa é muito importante, assim, pra gente, faz parte do dia a dia também. Então, mesmo se a gente não consegue ir pra ilha, a gente se comunica via WhatsApp, né? Pergunta como é que tá, o que tá acontecendo. E o ICMBio também, né? Então, eles organizam com a gente essas reuniões, esses bate-papos, e é basicamente isso. Então, da moca, né, vendo os bichos na fazendinha, no zoológico e tal, você tá na linha de frente de um projeto de conservação que tá crescendo e se estruturando cada vez mais, né, com uma espécie, num ponto chave, né, para uma espécie pouco conhecida. Exatamente. E ainda tem que trabalhar, não pode esquecer que a gente ainda tem que trabalhar com o tamanduaí também, né, então tem essa parte de campo do mangue, tem a parte de campo da espécie, do contato com as comunidades, né, que faz parte da educação ambiental. É um dia a dia bem puxado. Mas é o que a gente ama fazer. Sensacional, Karina. Mas e aí, fala um pouquinho, né, da sua visão, assim, de mundo sobre esses desafios. Na verdade, cada dia tá, eu acho que um pouquinho mais difícil, né? Eu acho. Porque, assim, onde a gente tá, a gente vê que tá melhorando, né? Então, onde a gente atua hoje, as pessoas mudaram um pouco a cabeça, assim, elas trabalham com mais consciência, né? Então, a gente tá, na verdade, me vem uma alegria pensar que quem mora nas comunidades hoje tem essa parte de extrativismo sustentável, mas em torno, né? Então, cidade crescendo muito rápido e as pessoas não respeitando, na verdade, umas às outras, né? Eu fico pensando, será como é que vai ser respeitar o meio ambiente? E dá um friozinho na barriga de pensar nesse futuro, mas a gente não perde a esperança, né? Então, assim, todo dia eu acordo, agradeço pelo que eu faço e tento plantar uma sementinha em quem passa no meu dia a dia. Então, pode ser até uma senhora dentro do mercado que me vê com a máscara do instituto, pergunta o que é isso, né? Ou então, quando a gente posta uma foto na nossa rede social pessoal e pergunta, vê como é que é o nosso trabalho, se interessa, entra em contato, né? Os próprios comunitários mandando mensagem. Então, assim, tem a hora do positivo e do negativo, né? E a gente tem que viver com isso, mas sem perder a esperança. E pra galera que tá começando, assim, a gente, né, passou esses dias todos interagindo aí com diferentes perfis aqui no curso, um curso super diferenciado. Pra essa galera que tá começando, assim, o que você diria? Primeiro, eu seguir seus sonhos. Porque, por mais difícil que pareça, não é fácil o que a gente faz. Na minha história, na verdade, não foi fácil. E a gente desiste muito fácil hoje em dia. Eu tô vendo que, né, o pessoal mais novo, assim, vê que tá sendo muito difícil e tudo e desiste. Não desistam, né? Se você tem um sonho, se você quer trabalhar com animais, se você quer trabalhar com tamanduá, você tem que fazer bem feito, procurar, na verdade, suas redes de contato, que muita gente acha que a gente não responde, né? Os pesquisadores são inacessíveis. Não, a gente é bem acessível. A gente pode demorar, mas a gente tá ali e correr atrás, né? Então, que nem eu fiz, eu fui buscar
entender, ou então ver se eu gostaria de trabalhar em outras áreas e vi que não era. E tive sorte, né, também de conseguir trabalhar a primeira vez com animais e com tamanduá. Você aproveitou a sua oportunidade, Eu aproveitei, né? E na verdade, mesmo quando eu vi que eu não gostava, eu fazia com afinco, né? Então eu tive que aproveitar tudo e com responsabilidade também. Então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade, trabalhem com vontade, trabalhem com amor e cresçam. É porque tudo isso envolve confiança, né, Karine? Muito. Porque, assim, você ir, né, abrir uma nova frente e tal, representando um instituto, não foi da noite pro dia que já, chega aí, vai lá pra mim, sabe? Não, essa parte da confiança é a principal, né? Porque você tem que mostrar no seu dia a dia, e não só no trabalho, né? Na parte pessoal também, de respeito, de espaço de um pro outro, né? Então essa empatia a gente tem que ter, e é o que a gente faz esse dia a dia, é o que gera confiança no seu trabalho. Nada forja mais relações e nada forja mais amizades do que passar perrengue junto em campo, né? Com certeza. É a hora que a gente depende um do outro. É porque aí é a hora que você vê quem é quem, né, cara? Que é fácil, você, amiguinho, vem cá, vamos tomar uma cerveja, tararau, no dia a dia mas na hora que a coisa aperta, né, que você tá ali numa situação difícil, é que você vê, você pode contar ou não com a pessoa, né? E isso é super importante, né, cara? Com Porque certeza. se você não puder contar com quem tá ali com você, você vai contar com quem, né? E tanto pro físico quanto pro psicológico, né? Sim. Porque alguns dias de campo que não dão certo, você fica aí 12 horas andando no meio das dunas e não acha nenhum bicho, ou então aqui no Pantanal que você fica horas e horas no cavalo procurando um tamanduá e também não encontra, que não é o dia de encontrar, e a gente tá dando força pro outro, vamos que a gente vai conseguir. Essa é a hora que a gente faz a diferença da equipe também. E se divertir no campo também, não adianta a gente ficar sério o tempo todo, a gente precisa estar numa equipe que se dá bem, né? Então a gente deixa o campo muito mais leve. Essa leveza é fundamental, cara, porque já é extenuante, né, do ponto de vista físico, psicológico, se ainda tiver que ficar cara feia o tempo todo, né? Não, a gente precisa dar risada também. Sensacional. Poxa, Karina, eu só posso agradecer enormemente, né, a sua disponibilidade de trocar essa ideia aqui com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito mais história bacana pra contar. Não contou nenhum perrengue, né? Olha lá. Se quiser, a gente pode começar. Vamos aí pra fechar com chave de ouro. O perrengue da onça, pode ser? De onça é melhor ainda. Bom, eu fui acompanhar o Alê no campo, né? E a gente tava com o João, que é o auxiliar de campo dele. A gente fala mais que a boca, né? Entra no campo já fala. E a gente se dividia, né? Então eu ficava com o João pra pegar um pouco mais de experiência dessa parte de Pantanal, e o Alê seguia sempre pro outro lado ou pro outro capão. E eu e o João falando, de repente ele me segura e me derruba pra trás, assim. Literalmente, assim? Tipo, ele me jogou pra trás e sacou e puxou a arma pra cima. Eu falei, o que tá acontecendo? E a gente só escutou, blá. Falei, que é isso? A gente saiu em cima dela, da onça. Então, caramba! Era a cama, né? Dormia assim no meio do mato fechado. E o Alê do outro lado grita, onça! A gente não viu, eu morrendo de medo. Caramba! Deu aquele frio na barriga, assim, bem forte. Caramba, foi rápido, hein? Foi rápido. E você tava de boinha, assim? Tava, e aí começou a tremedeira, né? Dar aquela pico de adrenalina. E você não viu? A gente não viu. 11 anos de Pantanal e nunca vi. Não, literalmente, você nunca viu uma onça Nunca aqui? vi uma onça. No Pantanal, não. Caramba, onde você já viu? Então? Só no zoológico. Não conta. Caramba, falei, você nunca viu mesmo uma onça aqui no Pantanal, morando nesse tempo? Eu não tinha visto tamanduá bandeira com filhote. Viu esse ano, primeira vez. Olha só. Trabalhando com filhote de bandeira desde a gente 2007. Viu aqui antes de chegar aqui, né? Muito bom, muito bom. Agora eu quero mais perrengue. Quer mais perrengue? Vamos ver. Primeiro curso do Pantanal também. Fui montar a rede de neblina. E aí a gente não se organizou direito. Acho que a gente teve que montar a rede no dia da aula, só que 3 horas da manhã. 3 mulheres, fomos pro meio de um capão aqui, na fazenda. E a gente também falando, cantando, né? Pra espantar o sono. E a gente começou a escutar uns barulhos no mato. Barulho no mato, falei, não deve ser muita coisa, né? Não deve ser muita coisa. Começou a ficar mais forte. A gente começou, não sei que barulho que ele faz, mas começou a fazer não é um rugido, né? Mas um barulho de estresse, assim, e a gente não sabia o que andava pra ver. E aí a gente ficou imaginando cateto, queixada, porco, onça, o que podia ser. E a gente não tava enxergando, a gente tava no capão bem fechadinho, assim, e o barulho aumentando, e a gente foi ficando meio nervosa, né? E uma das meninas que estavam comigo ficou mais nervosa ainda, e pra espantar os bichos, ela começou a cantar, parabéns pra você. A gente ficou parado olhando o bicho, saiu correndo.
falei, o que foi isso, filha? Meu Deus. E funcionou. Aí o bicho saiu correndo? Saiu correndo, nunca mais voltou. Mas na hora que a gente saiu do Capão, a gente viu que eram uns porcos monteiros que estavam andando em volta da gente ali. Ah, é? Ainda bem. Muito bom, meu, muito bom. Ai. Essa a aula que você dá de ornito, como que você montou ela? Porque eu achei interessante, porque você, além de ter toda a questão da captura da rede de neblina, depois você deu um monte de guia e um monte de foto, né, pro pessoal identificar, assim, é escalar, dando dicas de como identificar, assim. Eu nunca tinha pensado ou visto alguém fazer dessa maneira, assim, que eu achei interessante, porque, na verdade, a gente tem o guia, assim, mas tem uns macetes, né, de apontar a cabeça, a barra da asa, tararau. Na verdade, eu senti isso no primeiro curso, né, porque a maioria das pessoas que vem fazer o curso, a grande maioria nunca trabalhou com aves em vida livre. E o grande ponto das aves é a gente identificar direito, né? Então, em um dia a gente não vai conseguir passar realmente como que identifica uma ave, isso é com treino. E como que a gente treina, né? Eu treinava assim, eu treinava escutando, né, as vocalizações, pegava o Wiki-Ave, xenocanto e, o dia inteiro eu pegava a lista de onde eu ia trabalhar e era o tempo todo escutando. E aqui eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Que a gente anda até chegar na ponta de rede de neblina, mas e aí, como é que eu vou fazer com eles? A gente captura os bichos na mão, mas só 2, 3 bichos por vez. E aí eu falei, eu vou imprimir algumas fotos e vou fazer eles, tem aquelas fotos com pegadinha, né, que não vai ser a coisa mais fácil. Mas eles passam um bom tempo, então quando a turma se empolga e começa a fazer essa identificação junto, elas começam a anotar a lista que são aquelas aves, é muito legal, né? Então ela começa a dar um tchau, isso aí quando as aves estão passando por cima também, essa aqui é essa aqui é essa, a gente vai mostrando, porque é pouco tempo que a gente tem, né? Então a gente tem que otimizar, né, e fazer eles gostarem daquilo também. Muito bom, sensacional. Karina, qual que é a mensagem que você quer deixar? Para falar para as mulheres, na verdade, assim, as meninas que estão começando agora, né, de se espelharem, não só se você quiser trabalhar a campo, mas na verdade na sua vida, né, de ter perseverança, é difícil ainda, né, mas a gente está muito mais unida hoje, a gente tem muito mais comunicação entre nós, acho que essa pandemia também trouxe uma facilidade da gente se encontrar, né, então a gente consegue se comunicar com mais facilidade, a gente tem muitos exemplos a serem seguidos e não desistirem, que a gente pode, a gente deve, a gente tem que fazer, e é isso, e para geral a gente não desanimar, porque a gente carrega um caminhão nas costas todos os dias, a gente tem que ter força para continuar carregando, e a gente se dá as mãos, né, porque a gente tem que dar uma força pro outro, né, então assim, essas fases que a gente está passando agora bem ruins, principalmente para conservação, meio ambiente, a gente tem que olhar um pro outro, dar a mão e a gente ser forte e seguir em frente. Muito bom, é isso aí, galera. Fiquem ligadas, que realmente esse período que nós estamos passando é só mais um período, né? E a gente vai superar isso, mas para superar isso a gente precisa seguir esse conselho da Karina. Vamos que vamos. Fechou. Obrigadão, Karina. Muitíssimo obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço demais. Estou muito feliz de estar aqui. Uma honra. É um monte de rir quando vocês falam. Uma honra. Mas é verdade. Muito bom. Seguimos. Nekasset tive est, panteram tuam ipsam estis.